Na semana passada, aconteceu a Cúpula das Américas, um evento organizado pelo presidente norte-americano Joe Biden para reunir líderes de todos os países do continente e discutirmos os nossos assuntos comuns de vizinhos. Tipo uma reunião de condomínio. Mas não deu muito certo. Oi, gente! A partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Oi! Sim, a Gabi continua de férias, mas eu prometo que já já ela volta e vocês vão ter vídeos no cenário que vocês conhecem, com o Bolt e com as análises dela que todos nós gostamos tanto. Hoje, quem está fazendo esse takeover sou eu, e vocês não me conhecem, mas eu conheço vocês bastante. Então, prazer, deixa eu me apresentar. Eu sou a Laura, eu trabalho com a Gabi com conteúdo para internet, para televisão, para palestras, para cursos, mas principalmente aqui para o YouTube todas as semanas. E como a Gabi está de folga, a gente resolveu usar o canal dela para falar do que a gente gosta. E hoje eu vou falar de política externa e do Bolsonaro. Então eu vou falar de uma coisa que eu gosto e de outra coisa que... Pois é. Menina, se você tá cansada de ouvir falar da família lá que habita o Planalto Central, imagina a gente que trabalha tendo que prestar atenção neles o tempo todo. Tá puxado, viu? Puxado. Mas vamos lá. Na semana passada, aconteceu a Cúpula das Américas, um evento organizado pelo presidente norte-americano Joe Biden para reunir líderes de todos os países do continente e discutirmos os nossos assuntos comuns de vizinhos. Tipo uma reunião de condomínio. O objetivo, então, era fazer essa grande reunião de condomínio, mas não deu muito certo. O presidente americano, Joe Biden, está enfrentando várias dificuldades internas. Embora ele tenha obtido muito sucesso no começo do seu governo, passando um grande pacote de recuperação econômica para o país e organizando a distribuição de vacina, desde então ele vem enfrentando grandes dificuldades. Depois disso, meio que tudo começou a dar errado para ele. Ele não tem conseguido passar novas legislações importantes pelo Congresso, ou seja, não está conseguindo cumprir as suas promessas de campanha. A inflação lá também está muito alta, coisa que o americano não está acostumado, não tanto quanto a gente. O preço da gasolina lá também está bastante alto. Então, tudo isso gera uma grande sensação de mal-estar e de que o país não vai bem. Ao que tudo indica, nas eleições em novembro, o Partido Democrata deve perder uma quantidade grande de cadeiras no Congresso. E talvez possa perder até a maioria, tanto na Câmara quanto no Senado. E na hora que isso acontecer, é aí que o Biden não vai conseguir passar nenhum tipo de legislação. E o governo dele vai ficar com muito menos capacidade de manobra. Como muitos presidentes que estão com dificuldades internas, Joe Biden resolveu dar uma demonstração de força fazendo o que outros líderes políticos não podem fazer, que é cumprindo a função de chefe de Estado. Então está presente no cenário internacional com toda essa pompa que circunda um chefe de Estado. Então ele convoca essa Cúpula das Américas, que aconteceu em Los Angeles, que devia ser um evento tranquilo para ele, sabe? Chapa branca. Afinal, os países da região têm divergências, mas não é nada tão grave que eles não possam sentar para conversar. Ou não eram. Logo de cara, o presidente do México, López Obrador, disse que não ia. Ele fez ali a sua própria jogada de xadrez, sabe? E a explicação que ele deu foi que os Estados Unidos não convidou os líderes de Cuba, Nicarágua e Venezuela, que os Estados Unidos considera que são ditadores. Pensem bem, o presidente do México, López Obrador, também tem suas dificuldades internas. E para ele, quem sabe, ser visto enfrentando os Yankees, os poderosos americanos, pode ser uma boa jogada interna para ele. Jogou para a torcida dele internamente. Vocês começam a perceber como muitas vezes a política externa é usada como um acessório, como uma cartada na manga? Você tem uma questão interna que você não tem como resolver. E aí você joga para o plano internacional outra questão. Não tem nada a ver. Mas pelo menos para você conseguir ganhar em algum lugar.
É um movimento muito comum em todos os países e vocês vão começar a perceber que ele se repete. Bom, uma cúpula que era para ter todos os líderes americanos e que o presidente do México não vai, começa a ficar meio uma festa esvaziada. Os presidentes de Honduras, Bolívia, El Salvador também avisaram que não iam. Então começa um movimento inesperado. O Biden, que até agora não tinha dado nenhuma bola para o Bolsonaro, começa a precisar dele. Aí a gente precisa recapitular um pouquinho. Vocês lembram que o Bolsonaro tinha aquele amor não correspondido pelo ex-presidente americano Donald Trump? Quando Joe Biden venceu as eleições, o ex-presidente Donald Trump começou a questionar o resultado desse pleito. E o Bolsonaro fez o mesmo, o que, aliás, de maneira inacreditável, ele continua fazendo, inclusive para os americanos. Do ponto de vista da diplomacia brasileira, esse é um movimento horroroso. Basicamente, o Bolsonaro impediu que relações normais pudessem acontecer entre o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos. Porque, você toparia negociar com alguém que questiona a sua legitimidade? Lógico que não. A nossa sorte é que as relações entre países são mais sólidas do que as relações entre pessoas. Então, as discussões bilaterais entre Brasil e Estados Unidos continuaram ocorrendo em níveis mais baixos. Em tempos normais, essa seria uma enorme perda de oportunidade, porque chefes de estados conseguem resolver muita coisa diretamente. Só que, na nossa situação atual, eu acho que foi até lucro, foi jogo pra gente isso, deixar ali o segundo escalão, os diplomatas decidirem as coisas, porque podia ser pior. Bom, por conta de todo esse contexto, Bolsonaro e Biden nunca tinham, de fato, batido um papo, trocado um zap, nem nada do tipo. Mas, para evitar que a Cúpula das Américas fosse um fiasco completo, os Estados Unidos precisavam que o Brasil fosse, que o Bolsonaro fosse. E aí eles começaram a dar umas colheres de chá pro Bolsonaro, que não vinha recebendo colher de chá de ninguém lá fora. Prometeram uma reunião bilateral, só os dois presidentes, para tirar aquela fotinho, repercutir nas redes. E isso tudo foi muito importante para o Bolsonaro, porque olha, se a gente acha que ele tem dificuldade na política interna, na política externa é ainda pior. Ele e os filhos dele complicam o nosso relacionamento com a China, que é o nosso principal parceiro econômico. Praticamente acabaram as articulações sul-americanas. O presidente não tem trânsito na Europa. A única pessoa que aceitou conversar com ele foi o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na véspera da invasão dele da Ucrânia. E o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, que faz parte da turma do Bolsonaro de populistas de extrema-direita que gostam de minar as próprias democracias. E, poxa, Bolsonaro ser ruim de política externa não é ruim só para ele, porque ele fica sem amigos e sem gente para bater papo nas reuniões. É ruim para o Brasil. E nós já vamos chegar nesse ponto mais para frente do vídeo. Mas política externa é política pública. É uma das maneiras de obter resultados que correspondam às necessidades do nosso país. É um dos jeitos de ajudar o Brasil a se desenvolver. Em um mundo globalizado, ignorar a política externa é como ignorar toda uma gaveta de ferramentas que pode ajudar o Brasil a crescer. E é isso que muita gente faz. E eu não estou falando só do atual presidente da República. Estou falando de muitos de nós mesmos, eleitores. Bom, o Bolsonaro viu uma oportunidade de ser cortejado pelos americanos. Legal para ele. Legal pro ego dele, para a campanha dele, mas principalmente porque se tem alguém que vem sendo cortejado pelos gringos, é o ex-presidente Lula. E vocês têm que lembrar que numa corrida presidencial é tudo comparação. A gente tem dois cavalos na frente e um tá sempre olhando pro outro. O Lula foi capa da revista americana Time, de gravata verde e amarela, a gravata dele de presidente. Lula fez um tour pela Europa e foi recebido na época pelo que seria o próximo chanceler da Alemanha, o Olaf Scholz. Ele foi recebido também pelo atual presidente da França, Emmanuel Macron. E só para dar um contexto para vocês, isso não é comum, tá? Um presidente normalmente só recebe outros presidentes, porque ele só recebe os seus iguais. O Macron participar de uma reunião com um ex-presidente e dar toda essa moral é bastante incomum. Pode ter a ver com o fato
de que o cara, que é atual presidente do Brasil, falou mal da mulher dele? Pode. Digamos que o Bolsonaro vacilou na primeira regra do rolê. Não fala mal da mulher dos outros, não xingar a mãe dos outros, não deixar a Amazônia queimando impunemente. Várias regras, várias. E isso é uma estratégia do presidente Lula. Percebam, ele sabe que cada vez que o Lula aparece no cenário internacional com cara de presidente, isso diminui o status do Bolsonaro. A cada vez que o Lula aparece maior, o Bolsonaro aparece menor, porque é uma constante comparação entre os dois. O Bolsonaro fica parecendo mais insignificante, mais com cara de perdedor, com cara de quem já está tomando o cafezinho frio no Planalto. Vocês lembram? O palco internacional é uma coisa que só o chefe de Estado tem. É ele o responsável pelas relações exteriores do Brasil. O presidente da Câmara, do Senado, os governadores, os ministros do STF, ninguém mais tem essa prerrogativa, só o presidente. Esse é um palco que só ele pode brilhar. Mas no nosso caso, o Bolsonaro não consegue nem isso. Para o Bolsonaro, ir para a Cúpula das Américas e ter essa chance de ficar com cara de presidente sentado ao lado de outros presidentes era uma boa. A base dele pode dizer que não liga, que o presidente Biden é um esquerdista, que qualquer coisa. Mas o fato é que tirar uma foto com cara de presidente e pautar uma agenda positiva é uma coisa que o Bolsonaro precisa sim. Porque as coisas no Brasil também estão muito difíceis. A inflação alta, a volta da fome, o desemprego, gasolina nas alturas, 2 anos de pandemia, situação econômica gravíssima, situação social cada vez pior. E lembram, quando não tem notícia boa internamente, um presidente sempre pode jogar a cartada de chefe de Estado e tentar cavar uma notícia boa lá fora. Só que com o Bolsonaro nada é dado, né? O cara só tinha que ir lá, bater um papo, tirar uma foto, tranquilo. O dia dele estava ganho. Mas não. Segundo a agência de notícias Bloomberg, fontes revelaram que o presidente Bolsonaro achou por bem pedir ajuda ao presidente Biden na sua reeleição. Sim. Sinceramente, eu não sei nem o que dizer. Só senti. É tipo, o presidente do nosso país pediu, segundo fontes, ao presidente de outro país para que ele interferisse nas questões domésticas mais importantes do Brasil. Além de, sei lá, mais um possível crime de responsabilidade numa longa lista, caso isso seja comprovado, é outra prova de que o presidente não sabe qual é o seu papel institucional. Que ali, naquela reunião, ele não é o Jair Bolsonaro, pessoa física, pedindo um favor. Ele é o representante do Estado brasileiro. Bom, era uma reunião bilateral. Só tinha o Bolsonaro, o Biden, os tradutores e parece que o chanceler Carlos França também estava presente. Se essa informação vazou, não deve ter sido pelo lado dos brasileiros. E se os americanos vazaram essa informação, é porque eles queriam que todo mundo soubesse. Dá pra gente especular que isso é um aviso de que o Bolsonaro está indo bem longe na sua tentativa de não perder nas eleições em outubro. O que me leva ao final desse vídeo, que é, no nosso país, por diversos motivos, o eleitor não enxerga a relevância da política externa para a sua vida, nem para o seu voto. O assunto quase não aparece nos debates e quando aparece é de maneira super rasa. E isso tem que mudar. É um enorme ponto cego de como a gente enxerga a política no nosso país, não colocar a política externa nesse cálculo. Todo presidenciável é perguntado sobre os planos dele para a economia, para a educação, para a segurança pública. E esses assuntos são, lógico, de extrema importância. Mas ninguém pergunta para eles quais são as propostas deles para as relações exteriores do nosso país. Nem como eles vão usar a política externa para atingir os seus objetivos na economia, na educação, na segurança pública, em outros milhares de assuntos. Aqui no canal, a gente vai trazer esse tema à medida que a corrida eleitoral vai esquentando. É isso, por hoje é só. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e compartilhem esse vídeo com seus amigos. Prazer em conhecer vocês oficialmente.